Em 20 minutos eu vou te mostrar o básico da análise de dados com Python. Tudo isso na prática, um projeto completo e sem enrolação. Então já fica comigo nesse vídeo, sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro código. Então vamos lá. Como de praxe, eu vou criar um código do zero, um Jupyter Notebook, para a gente desenvolver isso juntos. E o primeiro passo, tá, pessoal, é importar as bibliotecas necessárias para o projeto de hoje. Nada melhor que introduzir vocês nesse mundo de análise de dados com as duas principais bibliotecas em Python para análise de dados. Biblioteca Pandas para manipulação de dados e a biblioteca Matplotlib para visualização de dados, que é um combo poderoso que vai fazer várias análises e vários projetos completinhos em Python. Lembrando que você precisa ter essas bibliotecas instaladas, então você pode vir aqui, copiar esse comando do pip install, vir aqui em terminal, abrir um novo terminal, inserir o comando do pip que a gente acabou de copiar. Basta colar aqui e executar, que em poucos segundos você já vai ter tudo instalado. Eu não vou rodar isso aqui porque eu já tenho tudo instalado, sem problema nenhum ter tudo instalado na sua máquina. Então, bora lá. Depois que você já fez essa instalação, você pode executar esse blocozinho de código e importar essas bibliotecas, tá bom? Lembrando aqui que eu estou dando apelidos para ficar mais fácil de eu chamar funções delas, chamar ao longo do meu código. Já executei, já deu certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos importar os dados, a base de dados que a gente vai trabalhar no projeto de hoje. Lembrando, pessoal, que um projeto de análise de dados, geralmente ele envolve 3 grandes etapas. A primeira é a leitura, o carregamento dos dados, onde você importa a base de dados que você vai precisar utilizar, né, que você vai manipular durante o projeto, ao longo do projeto. E é uma etapa também que você faz alguns tratamentos iniciais nos dados e conhece melhor a sua base de dados, as amostras de dados que você vai lidar. Depois que você faz esse carregamento, essa leitura, você começa de análise de dados, você começa a extrair insights dos seus dados. Isso aí envolve muita estatística, algumas análises estatísticas, quantitativas, tá bom? E principalmente visualização de dados, que é sempre uma ótima maneira de você interpretar, gerar e extrair insight dos seus dados, tá bom? Então a gente vai passar isso aqui hoje de forma bem prática e sem enrolação. E por último, mas não menos importante, temos a exportação dos dados, que é quando você, depois que você concretiza, já faz todas as suas análises, suas manipulações, você exporta esses resultados no Excel ou uma imagem para compartilhar com outras pessoas, beleza? Então passando rapidamente o que a gente vai fazer hoje, de fato esse projetinho está bem completo, então já vai deixando seu like aí que você vai aprender. Então vamos lá, primeiro vamos fazer a leitura dos nossos dados. Eu tenho aqui, pessoal, alguns dados de temperatura, média diária de temperatura, então quanto eu estou registrando de temperatura diariamente, ao longo de vários anos, desde 1979 até o presente, até 2025, tá bom? Para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Então vamos lá, vamos importar esse dado que está no formato de CSV, arquivos separados por vírgula. Eu já vejo aqui, pessoal, de cara, que eu tenho esse arquivinho aqui, eu tenho 2 a 3 linhas aqui que não me importam, que é basicamente um cabeçalho dos meus dados, e a minha tabela, né, meus dados de fato começam só ali na minha linha 4, beleza? Então guardem essa informação que a gente vai ter que fazer isso direto desse arquivo CSV. Como é que a gente importa esses dados aí? Vamos lá chamar a biblioteca Pandas, que eu abreviei como PD, importei aqui em cima. Vou usar uma função chamada read CSV, né, de ler um CSV. Eu vou passar o que aqui, pessoal? O caminho para esse meu arquivinho aqui. Beleza? Eu vou vir aqui com o botão direito em cima desse arquivo CSV, copiar aqui o caminho relativo, vou abrir aqui um mais aspas, porque eu vou estar inserindo um texto, né, o caminho para um arquivo, vou colar aqui. Eu vou só botar um Rzinho aqui antes das aspas, para o Python não encrencar com essa barra invertida, que algumas vezes pode dar encrenca pra gente, beleza? E lembra, pessoal, que eu preciso pular algumas certas linhas aqui nos meus dados, porque de fato a minha tabela começa só na linha 4, então vamos fazer isso. Para ser específico, a gente precisa pular 3 linhas, beleza? Vamos indicar isso pro Python. Como é que eu faço isso? Ó, vou passar um parâmetro chamado skip rows, né, de pular linha, vou passar um número de linhas que eu quero pular, que no meu caso são 3 linhas, beleza? Se eu rodar esse código aqui e simplesmente chamar essa variável aqui, que é o nome da tabela, nome que eu tô dando para essa tabela, nome para a variável que está armazenando essa tabela que a gente vai importar, eu só chamo ela aqui e executo, vamos ver a cara dela, beleza? A princípio, já consegui importar esses dados, vamos fazer só uns tratamentozinhos rápidos, tá vendo? Eu tenho aqui 2 colunas, tá bom, pessoal? Uma que é a data, no caso, os dias da minha série histórica, porque eu tenho dados de temperaturas diários, beleza?
Então essa é uma primeira coluna minha, das datas, e de fato a coluna que tem os valores de temperatura registrados, tá bom? Eu tenho aqui na esquerda esses valores aqui numéricos, que são o índice do meu data frame, o índice da minha tabela. São os valores que organizam, ordenam os meus dados, tá bom? Mas já adianto para vocês que é muito raro a gente manter esse índicezinho numérico, só a contagem dessa linha. Geralmente a gente uma dessas colunas para virar o índice desse data frame, para ordenar os nossos dados. E aqui é muito simples, como eu tenho dados de temperatura ordenados por dia, né, são dados de temperatura referentes a cada dia, nessa série, né, ao longo desses anos, uma coluna ótima candidata para virar o índice, para ordenar os nossos dados, é justamente essa coluna de time. Então vamos fazer isso logo aqui na importação também, tá bom? Vou até pular aqui linhas, para vocês ficarem, quebrar linha na verdade, só para ficar mais visível aqui para vocês. Como é que eu vou fazer isso? Depois que eu passo esse parâmterozinho aqui para o aqui, vou passar outro parâmterozinho chamado index call, né, a coluna que deve virar o índice, vou passar o nomezinho dessa coluna aqui também, entre aspas, beleza? Também vou passar um parâmterozinho bem importante chamado parse underline dates e vou passar o valor booleano de verdadeiro, true. Por quê, pessoal? É só para o Python entender que esses valorzinhos aqui são de fato datas, né? São objetos dele, que é a forma como o Python enxerga datas aqui, beleza? Então esse parênteses aqui é muito importante, tá? Então, vamos executar esse código. Olha que interessante, não tenho mais duas colunas, tenho só uma coluna de temperatura e a minha data foi para o índice. Show de bola? Vamos lá. Vamos partir já para algumas verificações da qualidade dos nossos dados. O primeiro, vamos verificar se a gente tem dados nulos, né? Falhas nos nossos dados. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu chamo a minha tabela, beleza? Vou botar um ponto aqui, vou chamar um método chamado isNA, tá bom? Por que isNA? Porque, pessoal, geralmente em falhas na nossa tabela, ela geralmente vem com essa representação aqui de NaN, NaN, que é a abreviação para not a number, não é um número indefinido. Então a gente, para verificar justamente essas falhas, a gente usa esse métodozinho isNA, beleza? Só no final aqui, um ponto sum, porque assim ele vai somar todas as falhas, ele vai fazer uma contagem de falhas que ele achou no teu data frame, na tua tabela. No nosso caso aqui é 0, então nossos dados não têm falhas, tá bom, pessoal? Isso é ótimo. Lembrando que é muito comum a gente ter falhas, inclusive vou deixar uma dica de vídeo aqui na descrição desse vídeo, beleza? Num projetinho, um vídeo tutorial que eu mexo, eu manipulo um data frame, né? Uma base de dados que tem bastante falhas. A gente pode fazer algumas saídas, a gente pode tomar algumas abordagens, como ou dropar, eliminar essas falhas da tua base de dados, que é muito interessante. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, beleza? Outra coisa que eu faço, que eu sempre faço na hora que eu carrego meus dados de leitura, que é ótimo, beleza? Para você ter um entendimento um pouquinho melhor nos seus dados, é ver algumas estatísticas básicas desses seus dados. Como é que eu faço isso? De novo, eu chamo minha tabela, vou chamar agora um método chamado describe, abre e fecha parênteses só. Basta executar esse código e olha que interessante. Ele me dá uma série de estatísticas básicas dos meus dados, como a contagem de números, a média. Então a gente tem que, em média, uma temperatura de 23, 24 graus para o Rio de Janeiro, beleza? O desvio padrão, o valor mínimo da minha série. O que isso aqui significa? Em algum dia dessa minha série temporal, né, nesses meus anos, ao longo desses anos, eu tive algum dia que registrou incríveis 15,3 graus no Rio de Janeiro. Isso é bastante coisa, tá bom? Ainda mais Rio de Janeiro, que está acostumado com o calor. Esse valor, de fato, é algo bem abaixo da média. Enquanto no máximo aqui eu vejo um dia aí com 31,3 graus. Lembrando que esses dados que eu baixei aqui, pessoal, são dados de satélite, não são dados de fato medidos, tá bom? Então tem um certo erro nesses dados, porque a gente sabe, né, que o valor máximo de temperatura com certeza não é 31,3 graus para o Rio de Janeiro. Já registramos aí 40 graus, enfim. Mas é só um erro dessa representação desse dado de satélite. Inclusive, vou ter uma dica para vocês. Tem esse site aqui, uma API, que eu baixo vários dados meteorológicos. Você tem dados diários, horários, enfim, para qualquer região do mundo. É ótimo para você praticar a análise de dados, porque você tem acesso aqui a várias bases de dados, várias informações, nesse caso aqui, meteorológicas. Você pode baixar ele de maneira bem didática aqui, ó, download CSV, enfim, com várias variáveis. É muito interessante para vocês terem bases de dados para praticar. Beleza? Vou deixar também o link na descrição. Última coisa que eu vou fazer, pessoal, é verificar. Eu já verifiquei se eu tenho os meus dados, não tenho. Vou verificar se eu tenho algum outlier, um valor que é muito fora da curva, é muito fora do padrão dos meus dados, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Uma maneira de a gente fazer isso é muito interessante, é uma maneira visual, um gráfico que a gente chama de box plot, um gráfico de caixa, né, abreviando, traduzindo para o português. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente visualiza? Eu pego aqui a minha tabela,
beleza? Vou chamar aqui um método chamado plot, tá? Vou plotar um gráfico, e como eu quero um gráfico de caixa, eu boto esse parâmetrozinho de kind aqui e falo que eu quero box, né? Um box plot, beleza? E olha que interessante, eu vejo aqui nessa região de quadrado, que é a região onde tem mais dados, onde concentro os meus dados, que é entre 22 e 26 graus. Esse tracinho verde aqui é a mediana, o valor central, que seria esse 50% aqui, ó, 23,8 graus, quase 24. E aqui são os meus limites, essas caudas aqui são as minhas tolerâncias, meus limites. Qualquer valores que saírem dessa cauda, eles são representados por uma bolinha e são outliers, valores muito fora da curva. A gente vê aqui um pontinho aqui, uma bolinha, que é abaixo de 16. Então, provavelmente, esse cara aqui, esse dia aí que registrou 15,3 graus, beleza? De fato é um outlier, um valor bem fora da curva, beleza? E existem maneiras que a gente trata esses outliers. Muitas vezes a gente remove eles, ou simplesmente mantém eles, enfim, faz algum tratamento. E segue outra dica de vídeo aí que eu vou deixar na descrição, que eu use e abuso desse gráfico de caixa aqui e faço até um tratamento, uma remoção de outlier. Então vou deixar mais um videozinho aí como sugestão, beleza? Para vocês complementarem isso aqui. Mas olha que interessante, eu vi que eu tenho algum dia da minha série, eu tive 15,3 graus. Vamos descobrir que dia foi esse da minha série, que dia eu registrei essa temperatura muito abaixo da média. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Muito simples aqui, eu criei uma variável chamada dia mais frio, beleza? Como é que eu consigo pegar o ano, o dia em que eu tive essa menor temperatura, esse valor mínimo da minha série? Olha lá, a gente vai chamar aqui o meu data frame, que é temp.df, eu vou chamar um método chamado idxmin. O que ele vai me dar? Ele vai me dar o índice, que no nosso caso é a data, lembra que a gente passou a data do nosso data frame, da nossa tabela? Eu vou pegar índice, ou seja, a data, no caso o dia, em que eu tive o menor valor da minha série. Olha que interessante, se eu rodar esse código aqui e mandar printar essa variável, esse dia aqui, eu vejo que o dia mais frio da história, pelo menos ao longo desses anos, foi 13 de julho, esperava, né, que é ao longo de um inverno, né, um trimestre de inverno, de 1988, tá bom? Então lá atrás, recentemente, não tivemos temperaturas nessa magnitude, pelo menos na resolução diária, né, pode ser que uma hora ou outra, mas enfim, não tivemos. Teve com maior calor, né, maior temperatura. Faria o mesmo, só trocaria o IDXmin por IDXmax aqui, pessoal. E olha que interessante, a gente tem recentemente entre aspas, né, em 2023, em novembro de 2023, mais especificamente no dia 18, beleza? Então parece que ao longo dos anos estamos tendo temperaturas cada vez mais altas, beleza? Outra análise que eu gosto muito de fazer, ainda mais nesses dados de temperatura, enfim, para você entender melhor o padrão da temperatura ao longo do ano, é você justamente calcular médias mensais, né, para ver justamente quais são os meses que eu tenho maior ou menor temperatura. Isso aqui é muito interessante a gente fazer. Como é que eu faço isso? Ó? De novo, eu criei uma variável chamada médias mensais. Tá? Eu chamo aquela minha variável, meu tempdef, que é a minha tabela, beleza? Vou usar um método muito famoso, muito utilizado, chamado group by, né, de agrupar pelo mês. Como é que eu vou acessar o mês aqui, pessoal? Eu acesso aqui o meu data frame, eu vou acessar o meu índice, porque a minha data está lá no meu índice, beleza? E da minha data, que é diária, eu quero pegar só o mês, eu quero agrupar pelo mês. Então, boto aqui um ponto month, eu acesso o atributo de mês, o atributo month, beleza? E como eu quero as médias mensais, eu boto no final aqui min, beleza? Que é média em inglês. Se eu visualizar isso aqui, olha que interessante, eu tenho um valor para cada mês do meu ano. Então, 1 a 12 eu tenho valor histórico, né? Uma média histórica para aquele mês. Uma forma mais interessante de visualizar isso é criar um gráficozinho, né? Fica mais visual, tá bom, pessoal? Então posso de novo aqui botar ponto plot, vou executar esse comando aqui, e olha que interessante, eu vejo visualmente que, logicamente, o primeiro semestre, mais ali vamos dizer, entre novembro, mais o trimestre de verão, né, que é dezembro, janeiro e fevereiro, até março, tá? A gente tem as maiores temperaturas. Depois a gente vê uma queda aqui, menores valores atingidos ali justamente durante o inverno, né, entre junho, julho e agosto, beleza? É algo que a gente já espera, mas é muito interessante ver isso visualmente, beleza? Se eu quisesse fazer a mesma coisa, mas só que em vez de médias mensais, eu quero médias anuais, tá bom? Para ver como é que é a evolução da temperatura ao longo dos anos. Eu quero uma temperatura média por ano, beleza? Eu vou executar aqui. O que eu fiz? O que eu fiz diferente? Simplesmente, em vez de acessar o atributo de month, que eu acessei aqui para pegar a média mensal, eu acesso o atributo de year, né? Eu quero média anual, beleza? E só troquei o nome da variável de médias mensais para médias anuais. Beleza? E olha que interessante, a gente vê, pelo menos aqui, claramente uma tendência, né? Uma tendência de aumento da temperatura ao longo dos anos, tá bom, pessoal? Com um destaque aqui para 2024, 2025, parece ser um ano bastante quente.
Se eu quisesse pegar o ano mais quente da história, pessoal, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui essa variável médias anuais, que eu tenho justamente os valores de média de temperatura por ano, tá bom, pessoal? Se eu quisesse pegar aqui o ano mais quente da história, eu posso ir de novo naquela linha do IDX Max, aquele método, lembra? Para pegar o dia mais quente ou o dia mais frio, eu posso pegar aqui, ó, agora eu vou trabalhar em cima desse data frame já de médias anuais, eu vou botar aqui IDX Max, beleza? Vamos rodar esse código, e aqui, por enquanto, ele está me retornando 2025, beleza? Como o ano mais quente. Mas cuidado, pessoal, cuidado aqui. Por quê? 2025 não é um ano completo ainda. Tanto se eu chamar aqui, pessoal, meu data frame lá original, beleza? Ele termina aqui em junho de 2025. Então não tem um ano completo. Então não é muito justo eu fazer essa análise aqui de ano mais quente da história, incluindo 2025, já que ele não é um ano completo. Ele só está pegando o primeiro semestre, que naturalmente é mais quente. Então esse resultado aqui está enviesado. Se eu quisesse descobrir, eliminar esses dados aqui, esse 2025 da minha amostra, eu poderia botar aqui, ó, médias anuais, que é aquele meu dado dados de médias de temperatura anual. Eu posso eliminar o ano de 2025, beleza? Aí eu vou até 2024. Eu não vou conferir aqui, mas ele vai até 2024, beleza? Aí sim eu boto o IDX Max. E olha que interessante, eu tenho o ano mais quente da história sendo 2019. Olha que legal. Só para finalizar rapidinho aqui pra gente, vamos fazer uma análise de gráfico, uma análise gráfica, beleza? Vou fazer isso, vamos criar um gráficozinho minimamente bonito, beleza? Vamos lá, só formatar uns dadozinhos aqui pra gente plotar no gráfico, tá bom, pessoal? Na verdade, a gente pode até remover isso aqui não vai importar muito pra gente. A gente vai fazer o seguinte, beleza, pessoal? Aqui, vou até criar aqui uma variávelzinha rapidinha, dados anuais, aqui ó, dados anuais, vai ser justamente esse cara aqui, vão ser as minhas médias anuais, daquele meu data frame lá que tem todas as médias históricas anuais de temperatura ano a ano, beleza? Tirando o ano de 2025. A gente sabe que é incompleto, tá bom? Então vou rodar esse códigozinho aqui, beleza? E agora vamos só visualizar esses dados, vamos criar um gráficozinho minimamente bonito, beleza? Aqui eu vou passar rápido que não envolve muita lógica. Aqui eu só estou criando a minha figura em que eu vou plotar o meu gráfico. Estou criando a minha figura e meu eixo de plotagem. E aqui eu só estou dando um título para minha figura, tá bom, pessoal? Rodar esse código aqui. E olha que interessante. Por enquanto, eu tenho um gráfico em branco. Eu criei a minha figura, como se fosse meu quadro branco. De plotagem, que é esse eixo aqui cartesiano, que eu vou plotar o meu gráfico, beleza? Eu tenho aquele meu títulozinho aqui, bonitinho, beleza? Vamos lá. Agora vamos pegar os nossos dados, que eu botei aqui nessa variável, dados anuais, tá bom, pessoal? E vamos plotar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu chamo o meu eixo de plotagem, que é esse AX, eu apelidei como AX. Vou chamar um método chamado plot, simplesmente plot. E vou pegar aqui meus dados anuais, tá bom, pessoal? Vou botar aqui uma cor, se eu quiser botar ele em laranja, por exemplo, que eu acho bonitinho, eu posso botar aqui orange. Olha que interessante, ele já plotou esse gráficozinho aqui pra gente, beleza? Se eu quiser deixar ele um pouquinho mais bonito, olha que interessante. Eu posso dar um estilo, eu gosto muito de gráfico de dark theme, né? Tema escuro, beleza? Então eu posso botar esse comandinho aqui, que ele vai aplicar um tema escuro pro meu gráfico. Olha que legal. Se eu rodar esse código aqui de novo, olha que interessante, ele já plotou ele nesse estilo dark theme que eu acho muito legal, tá bom, pessoal? E aqui é basicamente isso, a gente pode fazer esse gráficozinho. Se eu quiser brincar aqui, por exemplo, eu quero aumentar a grossura a espessura dessa minha linha, eu posso botar um parâmetro chamado LW e vou aumentar para 3, por exemplo. Tá vendo que ela fica mais espessa, ela fica mais grossa? Ah, se eu quiser botar uma linha pontilhada, eu posso fazer isso também. Posso botar essa representação aqui, ó. Aí ele consegue fazer isso, beleza? Vou voltar aqui para o original, que eu gosto da linha contínua, mas é isso que eu queria mostrar para vocês, um gráficozinho básico, mas muito interessante. Olha que legal, que insight a gente consegue tirar daqui. A gente consegue ver que ao longo dos anos eu vejo uma tendência clara de aumento na minha série, né? A gente tem um aumento na temperatura média anual. Isso é preocupante, mas decorrente, né, de mudanças climáticas, coisas desse gênero. Tá bom, pessoal? Então um gráficozinho minimamente bonito. Lembrando que eu também vou deixar um link na descrição aqui com um vídeo que a gente já fez criando gráfico, tirando insights, um gráficozinho mais completo que esse aqui. Bom que você aprende isso lá também, beleza? E por último, mas não menos importante, vamos exportar esses dados, tá bom? Vamos exportar tanto os meus dados anuais, beleza? Que eu vou até ver a cara dele aqui, ó, que dados anuais, vou pegar só os primeiros dados, tá bom? Aqueles primeiros anos, beleza? Vou exportar esse dado aqui, essa tabela, vamos exportar para um arquivo Excel. Também vamos exportar essa figura aqui como arquivo PNG, uma imagem, beleza? Como é que eu faço isso? Muito simples, pessoal. Deixei até um comentáriozinho aqui. Eu venho aqui, depois que eu criei esse meu gráfico,
Eu vou chamar a biblioteca Matplotlib, que eu apelidei como PLT, e vou chamar uma função chamada SaveFig, né, de salvar figura. E aqui, dentro de parênteses, eu vou botar só o caminho da figura que eu quero criar. Eu quero criar, pessoal, vou até apagar tudo isso aqui, beleza? Vou até apagar isso aqui para ficar, para vocês verem a mágica acontecendo ao vivo, né, vamos dizer assim, beleza? Estou apagando aqui. Eu vou criar justamente esse arquivinho PNG. Eu quero salvar dentro dessa imagem, dessa pastinha Results. Então, primeiro aqui eu chamo o nome da minha pastinha, que eu quero que ele salve, vou botar uma barra, e aqui eu vou botar o nome da figura que eu quero criar. Então, vou botar aqui, ó, temperatura anual, beleza? RJ, e não esquece da extensão. Eu gosto de salvar como arquivo PNG. Vou rodar esse comando aqui, e olha que interessante, em segundos, vou até atualizar aqui, em segundos ele já exportou esse arquivinho PNG, pronto para você compartilhar com outros colegas, outras pessoas, beleza? Como eu disse para vocês, eu vou salvar também os dados, né? Os dados que alimentaram esse gráfico, não só o gráfico, beleza? Então como é que foi? Eu chamo a minha variável dados anuais, que são de fato os dados que eu estou querendo exportar, beleza? Eu vou aqui, ó, botar aqui como eu quero salvar para um Excel, eu vou chamar um métodozinho bem intuitivo chamado toExcel, beleza? Aqui, mesma coisa que eu fiz aqui, só vou passar o caminho para o arquivo que eu estou criando. De novo, eu quero salvar dentro dessa tabelinha, dessa pastinha. Então, results, aí eu boto temperatura anual, RJ, e boto a extensão que eu quero, no caso, XLSX. Eu quero salvar um arquivo Excel, beleza? Eu vou até botar aqui o nome dados, aqui só para não causar com conflito com esse arquivinho PNG, beleza? Vou executar esse comando, muito simples, em poucos segundos, 1.5 segundos, vou até atualizar aqui, já salvou os nossos dados no formato Excel. Assim, de novo, você consegue compartilhar com outra pessoa, outro colega. Até deixei aqui um códigozinho para você poder salvar um Excel um pouco mais elaborado, com diferentes abas, então eu salvaria tanto as médias anuais quanto as médias mensais que a gente criou ali em cima, salvos em diferentes abas, tá bom? Mas não vou me aprofundar nisso aqui, é um pouquinho mais avançado. Temos um vídeo completo que a gente exporta, que a gente mostra como exportar tabelas do Python para Excel de várias maneiras, desde a mais básica à mais avançada. Então confere lá também, vários vídeos aqui de sugestão na descrição para você complementar isso aqui e ficar craque na análise de dados. Então já confere os links na descrição, não se esquece de se inscrever no canal para ficar cada vez mais craque em análise de dados e aprender tudo isso de maneira prática, sem enrolação. Então, vou ficando por aqui, espero ter ajudado e até a próxima.